Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. No próximo domingo, dia 16, as organizações de direita, de extrema direita no Brasil estão convocando uma manifestação pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Evidentemente, eu não vou na manifestação do dia 16. Eu não vou em manifestação em que as pessoas são proibidas de andar de vermelho. Eu não vou em manifestações onde faixas pedindo intervenção militar no país são bem-vindas. Eu não participo de manifestação com Aécio Neves, Jair Bolsonaro ou Silas Malafaia. E muito menos participo de uma manifestação que tem como objetivo entregar a presidência da República para o Michel Temer, para o PMDB, que é o resultado de um impeachment hoje da presidente Dilma. Agora, vejam bem, eu não vou na manifestação do dia 16, não pelos méritos do governo, mas pelos deméritos da oposição de direita. Eu sou oposição ao governo Dilma, sou oposição ao governo do PT, mas faço oposição pela esquerda. E estou muito preocupado, porque uma das graves consequências da capitulação do PT às políticas tradicionais da direita no Brasil é a confusão que está fazendo na cabeça de boa parte da população, que fica acreditando que a crise do PT é a crise da esquerda. Mas a crise do PT não é a crise da esquerda. A crise do PT é a crise daqueles que se construíram pela esquerda, mas que rasgaram os seus compromissos, rasgaram o seu programa e capitularam e aderiram à política da direita. O PT tem uma origem de esquerda, mas não fez um governo de esquerda. Eu não quero entrar aqui no debate. O vereador Jefferson Moura, como sociólogo como eu, sabe quanto é complexo o debate sobre o que é esquerda, o que é ser de esquerda. Mas para simplificar, para a gente analisar o governo do PT, vamos dizer o seguinte, que existem dois grandes campos na esquerda mundial: a esquerda revolucionária e a esquerda reformista. A esquerda revolucionária é aquela que propõe a destruição do sistema capitalista, a construção de uma nova sociedade, de uma sociedade socialista. A esquerda reformista é uma esquerda que defende que a nossa luta seja para domesticar o capitalismo, para fazer com que se corrijam as distorções produzidas pelo sistema capitalista, sem romper com o capitalismo. Considerando que esses dois campos são campos de esquerda, onde que o PT se enquadra? Em nenhum dos dois. O PT, a não ser na mente delirante de algumas pessoas da extrema-direita no Brasil, não é um partido revolucionário. Não é? Aquela história de, não, o PT é todo um plano, né, do Fórum de São Paulo, né, para fazer levar a América Latina para o socialismo. Isso é conversa fiada da velha direita e da nova direita. E no campo do reformismo, qual foi a reforma que o governo do Partido dos Trabalhadores produziu na nossa sociedade nos últimos 12 anos de governo? A esquerda reformista tradicionalmente defende o quê? Que o Estado tente compensar as desigualdades produzidas pelo capitalismo através de políticas que redistribuam a renda, que façam do Estado
uma espécie de Robin Hood, que cobra altos impostos dos ricos para gastar com saúde, educação. O Estado brasileiro continua sendo o Robin Hood às avessas. Isso não mudou. Não houve nenhum tipo de reforma tributária, não houve auditoria da dívida pública. O Estado brasileiro continua arrecadando, principalmente dos pobres e da classe média, e gastando com os ricos na remuneração dos juros da dívida pública. Reforma agrária. Continuamos com 1% dos maiores proprietários de terra, com mais da metade das terras agrícolas do país. O Ministério da Agricultura está entregue para o agronegócio. Aliás, esteve ao longo desses 12 anos a serviço do agronegócio. O MST já denunciou que o governo petista fez menos assentamentos, assentou menos pessoas do que o governo do Fernando Henrique Cardoso. Democratização da mídia, outra pauta absolutamente fundamental para a esquerda reformista no país como o Brasil. Nada, nenhuma vírgula, nenhuma reforma. E olhem bem, o governo do Partido dos Trabalhadores reprimiu mais as rádios comunitárias, as rádios populares, através do DETEL, do que o governo anterior. Direitos humanos. O que falar do governo supostamente de esquerda que mandou mensagem para o Congresso Nacional para se aprovar uma lei antiterrorismo que pode enquadrar qualquer manifestante que participe de uma manifestação como terrorista. Eu estava nas delegacias, nas manifestações de junho. A polícia levava sistematicamente manifestantes pacíficos que não estavam envolvidos em nenhum tipo de ato violento e enquadravam como se tivessem sido. E bastava a fé pública do policial que estava agindo pela repressão para que essas pessoas fossem indiciadas e respondessem a crimes sem nenhuma prova. Se a lei proposta pelo suposto governo de esquerda da presidente Dilma tivesse valendo em 2013, nós teríamos tido centenas de jovens da cidade do Rio de Janeiro enquadrados como terroristas apenas em função da palavra de um policial militar que estava ali não para impor a ordem, mas para atuar na repressão política. E temos também agora a chamada Agenda Brasil, que devia ser chamada de Agenda do Fim do Mundo, ou a agenda de capitulação total e vergonhosa do PT. A Agenda Brasil é a maior proposta de ataque aos direitos dos trabalhadores, ao meio ambiente e a possibilidade de nós termos um futuro nesse país. Propõe o fim da gratuidade no Sistema Único de Saúde. Propõe menos proteção às áreas indígenas, às áreas de costas, às áreas de preservação ambiental. Menos proteção. Como se a legislação atual garantisse alguma proteção. Basta a gente olhar para o Parque Olímpico, para o campo de golfe que está sendo construído na Barra, para a Companhia Siderúrgica do Atlântico, todas implementadas desrespeitando a nossa legislação ambiental. Querem menos legislação ambiental, mas querem mais garantias. É o primeiro item para os contratos, para as parcerias público e privadas. Esses dias, alguém comentou no meu Facebook que nós estamos na iminência de um golpe de Estado no Brasil. Aí um comentário que eu achei muito interessante foi assim: ué, mas qual é o perigo hoje de um golpe de Estado no Brasil? É o PMDB governar? Ele já governa. É colocar um Chicago Boy para comandar a economia? O Chicago Boy já está lá, comandando a economia. Vão entregar o campo para o agronegócio. A Cátia Abreu já está lá. O povo brasileiro sofreu sim um golpe do PT em 2002, quando foi publicada a Carta aos Brasileiros, o documento de capitulação
do Lula a política que interessa ao grande capital no nosso país. E ao abraçar a Agenda Brasil, a presidente Dilma enterra, e também ao promover a lei antiterrorismo, qualquer dúvida, quem tem alguma dúvida se o PT, se esse governo é de esquerda, pegue a lei antiterrorismo aprovada ontem, leia a Agenda Brasil. Nós não temos o direito mais de ter dúvidas e precisamos sim organizar uma oposição pela esquerda a esse governo, que a velha direita não tem nada para trazer. O problema do PT é ter ficado igual ao PMDB e ao PSDB. Então certamente não vai ser o PMDB e o PSDB, e muito menos os viúvos da ditadura militar, que vão poder apresentar uma alternativa para esse país.